Neste vídeo, vamos mostrar o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, relacionando a implementação deste na área experimental da Universidade Federal do Espírito Santo. A brucelose é uma doença de impacto tanto na pecuária quanto na saúde brasileira. No âmbito da pecuária, há uma grande perda econômica e de qualidade de vida do animal. Para a saúde brasileira, representa uma zoonose, onde a cepa de maior importância para o homem é a Brucella abortus, que tem como hospedeiro definitivo os bovinos. A infecção ao homem ocorre devido ao contato com material de animal contaminado, como a placenta, e também por meio de ingestão de leite cru e de carne crua. A brucelose é uma doença de difícil diagnóstico porque sua sintomatologia é inespecífica, mas apesar da doença acometer várias espécies animais, os sinais clínicos são bastante semelhantes. Em fêmeas gestantes, causa aborto por retenção de placenta seguida de merite e pode haver ocorrência de natimorto. A brucelose pode causar cerca de 20 a 25% de perdas na produção leiteira. E o fator mais preocupante dessa doença é a transmissão continuada. Após 1 ou 2 abortos, algumas fêmeas podem não apresentar sinais clínicos, mas continuam a excretar a bactéria, contaminando o meio ambiente. Além disso, o próprio material do aborto que é deixado no ambiente contamina o local e pode ser origem de infecção para as novilhas. A doença é considerada de transmissão venérea, e em machos a infecção se localiza nos testículos, vesículas seminais e na próstata. Acarreta baixa de libido e infertilidade, e os testículos podem apresentar também degeneração, aderência e fibrose. Agora vamos mostrar as etapas e ações para a área experimental de Rive receber o certificado para a condição livre de brucelose. O Espírito Santo está classificado na classe C em relação à prevalência de focos, entre 5% e 10%, sendo considerado um risco médio. Por isso, é necessário o cumprimento do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose para reduzir a prevalência e incidência dessa doença em bovinos e bubalinos, visando a erradicação. A princípio, são necessárias medidas sanitárias compulsórias, representadas pela vacinação obrigatória de bezerras contra a brucelose e controle do trânsito de animais destinados à reprodução. É importante lembrar que a vacinação só pode ocorrer sob a responsabilidade de médicos veterinários cadastrados no IDAF, sendo este o Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal do Espírito Santo. Como ocorre o protocolo de vacinação? As bezerras presentes na área experimental a serem vacinadas devem ter idade de 0 a 8 meses, sendo elas a 47B, 45B e 37B. Existem duas vertentes de vacina. A vacina B19 vai ser utilizada para vacinar somente fêmeas com idade de 0 a 8 meses para se evitar a ocorrência de diagnósticos falsos positivos nos testes de brucelose. É importante lembrar que os machos não são vacinados, pois têm grande risco de desenvolverem orquite. A vacina RB51 pode ser utilizada em fêmeas com mais de 8 meses, pois não interferem no diagnóstico. As bezerras vacinadas deverão ser marcadas com ferro candente ou nitrogênio líquido no lado esquerdo da cabeça. As bezerras vacinadas com a vacina B19 serão marcadas com o algarismo final do ano de vacinação. Por exemplo, em 2020 o número é 0. Já aquelas vacinadas com a vacina RB51 serão marcadas com a letra V. Saneamento da propriedade. Após a vacinação, é necessário testar todos os animais do rebanho. Os testes em todo o rebanho serão repetidos até a obtenção de 3 testes sem um único animal reagente positivo, ao longo de um período mínimo de 9 meses, com intervalo de 30 a 90 dias entre esses testes. O diagnóstico pode ser feito tanto por métodos diretos, pela identificação do agente, quanto por métodos indiretos, pela detecção de anticorpos. A escolha dos métodos sorológicos deve levar em consideração o custo, o tamanho e as características da população sob vigilância, a situação epidemiológica da doença, a sensibilidade e a especificidade dos testes, bem como a utilização de vacinas. A melhor estratégia até então é a combinação de testes. Um teste de triagem de fácil execução, barato e de boa sensibilidade é executado.
Em seguida, um teste confirmatório com maior especificidade e boa sensibilidade é feito apenas nos soros que resultarem positivos no teste anterior. Na área experimental de Rive, escolheu-se como teste de triagem o antígeno acidificado tamponado, AAT, porque ele é preconizado por lei como teste de triagem do rebanho rápido e de fácil execução. E para a realização do teste é necessário um controle positivo, um soro de um animal positivo para a brucelose e um negativo, que é um soro de um animal livre de brucelose. Como pode ser observado na imagem, quando o animal testa positivo, detecta a presença de IgG e ocorre uma reação de aglutinação com formação de grumos e borda bem delimitada. Já no animal negativo, não há IgG e a amostra permanece homogênea e com as bordas claras. Resultado: animais que testaram negativo podem ser considerados livres da infecção. Já aqueles que tiveram resultado positivo podem ser submetidos aos testes confirmatórios ou podem ser considerados infectados e irem direto para o abate. Essa tabela traz o resultado do teste AAT realizado nos animais de Rive. Como pode ser observado, somente o animal 180B testou positivo para a doença. A opção pelos testes confirmatórios aumenta a especificidade do diagnóstico, minimizando o descarte por resultado falso positivo, mas também aumenta o custo, reduz a sensibilidade do diagnóstico e retarda a adoção de medidas sanitárias. Diante disso e da atual situação da área experimental da UFES, a opção mais viável seria o abate dos animais positivos. Neste caso, o único animal positivo, de acordo com o teste AAT, e que deverá ser abatido é o 180B. Uma vez terminado o saneamento, a propriedade obtém o certificado de livre da doença, cuja manutenção depende do cumprimento de todas as regras e normas sanitárias estabelecidas pela instrução normativa, como a apresentação ao Serviço Veterinário Oficial de testes de rebanho negativos para diagnóstico de brucelose, com intervalos máximos de 12 meses. Agora vamos falar sobre a tuberculose. A tuberculose é causada pelo Mycobacterium bovis. Essa doença afeta principalmente bovinos e búfalos, mas na maioria dos rebanhos infectados, a doença permanece subclínica. Quando essa doença se manifesta, causa lesões em diversos órgãos e tecidos, por exemplo, no pulmão, no fígado, linfonodos, mucosa nasal e faringe dos animais. E também os animais podem apresentar caquexia progressiva, hiperplasia de linfonodos superficiais e ou profundos, dispneia, tosse, mastite, endometrite, infertilidade, entre outros. Os animais tuberculosos, quando submetidos à marcha forçada, tendem a posicionar-se atrás dos demais, demonstrando cansaço e baixa capacidade respiratória. Pode ocorrer também linfadenomegalia localizada ou generalizada no órgão ou tecido. Etapas e ações para a área experimental de Rive Espírito Santo receber o certificado para a condição livre de tuberculose. Para o estado do Espírito Santo, tem-se uma classificação D, o que significa que tem-se um risco alto dessa enfermidade, em relação ao número de focos. Para que a propriedade receba a certificação de livre de tuberculose, é necessária a realização de testes diagnósticos da tuberculose. Na propriedade de Rive, os animais foram colocados em um tronco de contenção. Para a realização do teste diagnóstico, é necessário realizar as seguintes etapas e isso deve ser feito por um médico veterinário habilitado. 1. Realizar a tricotomia na região cervical do animal. 2. Medir a espessura da pele. 3. Aplicação de 0,1 ml de vacina da tuberculina PPD intradérmica na região que foi realizada a tricotomia. 4. Aguardar 72 horas para então medir a espessura da pele e fazer o cálculo e comparar com a tabela disponibilizada pela Instrução Normativa número 10. Essa tabela 3 é a interpretação do teste cervical simples em bovinos. Após 72 horas da aplicação da tuberculina nos animais, é medida novamente a espessura da pele.
Quando a espessura da pele, que é esse ΔB, em milímetros, é de 0 a 1,9, o resultado da tuberculose é negativo. Quando é de 2 a 3,9, é inconclusivo, mas também pode ser positivo. Isso vai depender da sensibilidade, da consistência e de outras alterações do animal. Quando é maior ou igual a 4, é positivo. Agora, os resultados do teste de tuberculose nos animais da área experimental de Rive. Podemos ver que o animal 157, 174, 12, 125, 14, 2, 31B, 33B, 35B e 37B deram resultados inconclusivos. Os demais, o resultado foi negativo. Diante desses resultados, o que deve ser feito? Para os animais que tiveram o resultado como inconclusivo, deve então informar ao município de Alegre sobre o resultado em até 24 horas. Os animais que tiveram o teste inconclusivo ou positivo, pode fazer o teste cervical comparativo após 60 a 90 dias do primeiro teste. Lembrando que para receber a certificação de estabelecimento de criação livre de tuberculose, deve ser feito 2 testes com resultados negativos no intervalo de 90 dias. Então, os animais da área experimental que deram resultado inconclusivo devem ser submetidos ao teste cervical comparativo. Na área experimental de Rive não teve animal com resultado positivo, mas se tivesse, o animal seria destinado ao abate sanitário ou à eutanásia. O teste cervical comparativo é feito basicamente da mesma forma que o teste cervical simples. Primeiramente, os animais que tiveram como resultado inconclusivo devem estar contidos. É realizada, então, a tricotomia na região cervical e medir a espessura da pele. Logo após, inocula-se 0,1 ml de tuberculina PPD aviária na parte cranial do animal e a tuberculina PPD bovina na parte caudal do animal, intradérmica e na região cervical. Aguardar 72 horas e, após isso, medir novamente a espessura da pele e comparar com a tabela disponibilizada pela Instrução Normativa número 10. Nessa tabela 4, que é a interpretação do teste cervical comparativo em bovinos, a gente pode ver que o ΔB, que é a espessura da pele após a aplicação da tuberculina bovina, subtrai com a espessura da pele logo após a aplicação da tuberculina aviária, em milímetros. Então, ocorre essa subtração e a interpretação é a seguinte: quando o resultado é menor ou igual a 1,9, o teste da tuberculose dá negativo. Quando é de 2 a 3,9, é inconclusivo, e quando é maior ou igual a 4, é positivo. Animais que derem positivos devem ser marcados e isolados do rebanho para posteriormente realizar a eutanásia ou abate sanitário no máximo 30 dias após a confirmação do diagnóstico. O médico veterinário habilitado, ele deve notificar o serviço de inspeção oficial e, se for necessário o transporte desses animais positivos para o local do abate, eles devem estar acompanhados com o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal. Lembrando que, se tiverem animais que deram resultados inconclusivos nos 2 testes, eles serão considerados positivos. E aí, como podemos ver nessa imagem ilustrativa, é a marcação que deve ser feita em um animal com resultado positivo para a tuberculose. Feitas as eutanásias ou abates sanitários, a propriedade deve realizar mais 2 testes consecutivos e ambos deverão dar negativo para todos os animais, para que essa propriedade ganhe o certificado de livre contra a tuberculose. Além disso, deve fazer testes a cada 2 meses para a manutenção do certificado. Após a saída dos animais infectados, deve-se fazer a desinfecção do local
onde eles habitavam, bem como para a prevenção de roedores. Além disso, a entrada e saída de animais desse local deve obedecer às regras estabelecidas na instrução normativa, a fim de que a propriedade se mantenha livre de novos casos. Obrigada!